Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Então, o aparelho é um Samsung S8 e o que eu quero mostrar para vocês nesse celular, né? Que no caso, ele está com consumo inicial. E o que é esse consumo inicial? Ele está consumindo antes de pressionar o botão Power. Isso não pode ocorrer, né? Então vamos lá, eu conectei o botão alimentação positiva e negativa da bateria, certo? E eu vou ligar a fonte. Aí quando eu ligo a fonte, ele tem esse consumo de 52 miliamperes, certo? E se a gente tentar ligar também, né, só por curiosidade, vou conectar aqui, ele vai consumir um pouquinho mais porque ele vai começar a alimentar a bateria, certo? Mas sem conectar a bateria, certo? Para não ter esse consumo. Então ele está com 52 miliamperes. Quando eu pressiono Power, eu estou pressionando o botão Power, não tem movimentação nenhuma, né? Ele não altera em nada o consumo. Certo? Então vamos desligar aqui. A gente já sabe que o aparelho ele não pode consumir antes de pressionar Power na fonte. Então a gente sabe que provavelmente aqui tem um curto nesse aparelho. Curto, fuga, aí tem que ser analisado. Então vamos lá. Vou utilizar a câmera termográfica, tá? Em um primeiro momento, só para mostrar o uso da ferramenta. E vou gravar a tela do celular. Então, tá aqui, eu comecei a gravar, certo? Então, né? Então, quando eu ligar a fonte, esse circuito, né, que está em curto ou está em fuga, ele vai aquecer, porque esse é um dos princípios. Então, tá aqui, eu vou ligar a fonte ligada, ele está consumindo 52 miliamperes, eu não encontrei nada aqui ainda. Porém, se eu virar a placa, então desligo a fonte e ligo a fonte. Desliga a fonte e liga a fonte. Se vocês conseguirem reparar, aqui ele alterna a cor dele, né? Então vamos lá, desliguei a fonte, liguei a fonte. Então deu para perceber, né, a região mais ou menos de aquecimento. Então vou focar na região de aquecimento. Deixa ele calibrar. Ó, fonte desligada, fonte ligada. Eu já sei que é esse componente, eu vou mostrar no microscópio, certo? Então era isso. O componente que está aquecendo, que a gente viu na imagem, é esse daqui. É esse daqui, certo? E o que eu quero mostrar a respeito disso? Que não necessariamente o fato dele estar aquecendo significa que ele é o problemático, certo? Porque aqui está o esquema elétrico, no caso, ele é esse componente aqui. É esse daqui, né? Então, se a gente olhar a placa, né, por cima, está identificado os componentes, né? Então, a gente vê o layout dela aqui, a gente vai ver que o componente problemático, teoricamente, é esse daqui, é o U800. Então, a gente vai no esquema elétrico, dito U800, e a gente tem uma parte com mais detalhe aqui. Então, o que eu vou explicar aqui? Esse componente, ele está aquecendo, certo? Mas não necessariamente ele é problemático. Por quê? Porque é o seguinte, esse componente aqui vai funcionar mais ou menos dessa forma. Ele vai receber uma alimentação, independente do lugar que é, mas enfim, em teoria, ele funciona assim. Ele recebe uma alimentação e pelo próprio funcionamento dele, ele libera uma outra alimentação.
Vamos dizer que é algo muito próximo disso, certo? Então, assim que eu alimento o celular com a bateria, esse componente aqui ele vai liberar uma outra alimentação. E no caso, eu já verifiquei isso, que tem um componente aqui onde ele libera essa outra alimentação que ele está em curto, certo? Como esse componente está em curto, nessa segunda etapa, quem aquece é o próprio U800, certo? Então, como é que eu faço para fazer essa verificação, para saber quem é que está em curto? Existe um procedimento que se chama de injetar tensão e é exatamente isso que eu vou fazer agora e mostrar. E como eu sei, né, que é essa linha aqui? Como eu sei que é essa região aqui que está em curto? Porque se eu colocar na escala de continuidade, né, a fonte já está desligada. Se eu colocar na escala de continuidade, nesses capacitores, ele vai apitar dos dois lados, sendo que isso não pode ocorrer com o capacitor. Certo? Então, para elucidar novamente o que está ocorrendo, né? Vamos lá. Então, funciona assim. A gente tem um componente lá que é o 800. Então, a gente tem um 800. O 800, ele recebe uma alimentação, certo? E ele vai liberar outra alimentação. Só que nessa segunda alimentação aqui, nessa segunda alimentação, tem um capacitor, certo? Tem um componente lá e esse componente está defeituoso. Só que pela vamos dizer assim, capacidade de dissipar calor ali dos componentes, o CI, ou circuito integrado, né, que é o 800, ele quem é que vai aquecer, certo? Porque para aquele capacitor aquecer demandaria de uma carga muito grande. Então, o CI ele vai aquecer. E o que eu faço para saber quem é que está em curto? Eu injeto tensão, porque quando eu injetar tensão nessa linha, vai aquecer somente o componente que está em curto. Pela própria característica do curto, né? A corrente ela vai para a terra. Então, aquele componente que tiver realmente defeituoso, ele vai conduzir essa corrente elétrica e vai aquecer. Então, vou realizar esse procedimento. A tensão de alimentação exata, eu não sei, mas eu sei que 1 volt é uma tensão segura. Então, eu vou colocar 1 volt. Eu vou controlar a corrente também para não injetar uma corrente muito alta nessa linha. Então, agora, mais uma vez, irei utilizar a câmera termográfica. E agora eu vou ligar a fonte. E quando eu ligo a fonte, a gente observa que essa região dos capacitores, ela aquece bastante. Certo? Liguei a fonte, ele já aquece. O problema é, a resolução da câmera, ela não é tão alta. Então eu não consigo saber exatamente onde está o curto. Mas pela análise da linha ali, das interligações que ocorrem, dá para ter uma noção. Uma outra estratégia, né, para encontrar esse curto, né, saber qual é o componente. A gente pode tentar aplicar jogar um pouquinho de álcool isopropílico e ele vai evaporar, né, na região onde aquece. E vamos tentar descobrir qual é o capacitor, para a gente remover exatamente o defeituoso. Eu vou limpar essa resina para facilitar a identificação.
Aí coloca a placa no holder, já ciente dos riscos, né, da posição que você colocou. Por exemplo, eu coloquei nessa posição aqui, então o risco é essa região aqui. Então eu tenho que estar ciente disso para não bater nesse local, certo? Ou já para eliminar risco, daria para virar a placa. Então a gente reduz esse risco, certo? Ele tem uma resina aqui em volta. Eu vou remover essa resina. Então, pela imagem, a gente desconfia de dois componentes. É esse daqui ou esse daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente conecta ele novamente na fonte. Certo? Coloca um pouquinho de álcool isopropílico, uma gotinha só, e vê quem vai evaporar o álcool primeiro. Pronto, cabo conectado novamente. Então tá na imagem aí no centro os capacitores suspeitos, certo? Agora novamente. Eu vou aumentar um pouco a corrente para ficar mais claro quem é a linha. Ó, pelo comportamento, eu acredito que seja este daqui. Com o álcool evapora nele, certo? Dá pra perceber um pouco que evapora um pouco mais rápido. Enfim, só para saber, isso daqui não é um curto, né? Porque um curto a corrente tende ao infinito. E esse daqui tá mais para uma fuga. Certo? Mas vamos lá. Então a gente vai remover esse componente. E assim que a gente remover, a gente vai analisar. Coloca. Esse daqui, deixando aqui do lado. E como a gente vai verificar se o curto foi sanado? A gente pode verificar com o próprio multímetro, né? Colocar em continuidade. E ver se vai apitar dos dois lados. Não apita de um lado, só apita do outro. Certo? Então o curto aqui já se foi. E se a gente injetar a tensão novamente aqui, se ele tiver algum consumo bem pequeno, que às vezes é da própria linha, mas não era para ter aquele consumo de 330, por exemplo, que estava ali no começo. Já não tem consumo nenhum. Certo? Os fios estão todos conectados. Não tem consumo nenhum. A gente já pode desconectar. Agora, teoricamente, aqui, né, se ele não tiver nenhum outro problema, nenhuma outra implicação, é para ele ligar. Aí eu vou mostrar como tem que ser o comportamento do aparelho, né, depois que a gente remove o curto. Então, quando coloca o positivo, o negativo, a gente vai colocar ali mais ou menos 4 volts. Certo? Vai aumentar um pouquinho a corrente. E quando liga a fonte,
ele não tem mais consumo nenhum. Quando pressiona power, agora sim, né? Quando você pressiona power, você fala, celular, tenta ligar, o celular liga, o celular desbloqueia a tela, enfim, quando você pressiona, quando você dá o comando ali no botão, aí sim ele vai ter alguma reação. Certo? Então vamos lá. A gente pressiona agora o botão power. Ele precisa estar encostado na carcaça, que o botão está embaixo. Então vou segurar durante um tempo. Conectar o display, né? Senão não vai apresentar a imagem. Conectei o display. Novamente. Segura e pressiona o botão power. O celular vibra e no caso já está dando imagem. Não sei se ele vai terminar de dar o start, mas vamos ver. O que a gente vê aqui é o consumo do aparelho. No caso aqui a gente tem uma placa doadora a respeito desse capacitor. Esse capacitor ele tem algumas características dele, né? Do que é inerente ao projeto. E no caso tem uma outra placa que possui o mesmo tipo de capacitor que trabalha ali nas mesmas condições. Então a gente vai remover esse capacitor para colocar no lugar desse daqui, né? Para não deixar sem o componente. O aparelho está levando um tempo para ligar, pode ser por alguma condição da bateria, pode ser porque restauraram o software dele, alguma coisa assim. Então o adequado é esperar mesmo. Aí se ele não startar, a gente coloca o componente, tá? É improvável que aquele componente ocasione essa demora, tenha sido ele responsável pela demora, mas a gente coloca ele e deixa ele conectado na bateria para iniciar o processo de start, porque a bateria ela tem outras informações que a fonte, no caso, ela não entrega para o celular. E talvez isso altere no processo de start. Inclusive, tem celulares que não ligam só com positivo e negativo, né? Você consegue saber, por exemplo, se o celular tem um curto, se ele tem uma fuga, mas o celular ele não liga se tiver só o positivo e negativo ali. Ele precisa de outras informações que a bateria fornece para o celular. Normalmente são informações de identificação, que eles chamam que é o de ID, chama-se de ID, ou de temperatura. Bem, de qualquer forma, vamos colocar o componente e a gente já liga ele novamente. Então é isso, o celular ele não pode ter um consumo inicial. Esse é o principal ponto. Ele tem um pouco de resina aqui do lado, eu vou tirar para ele não atrapalhar na hora de colocar o componente novo. Sempre quando a gente for trabalhar com solda, né, a gente viu que a gente tem que usar o fluxo. Então é isso. O componente que eu identifiquei é esse daqui. Novamente, fluxo. O ar para fora da placa. Não vamos direcionar para partes plásticas, né, como a gente orientou. E é isso. Na hora de tirar o componente, a gente vai prestar atenção, né? A gente consegue saber quando entrou em fusão a solda através de outros pontos, através de outros componentes, né? A gente vê que muda o aspecto da solda, né? A gente vê que ela fica brilhando, por exemplo. A gente também pode dar um toque no componente e ver. Quando ele se movimentar, ele se movimentou, só pegar ele. Aí é o mesmo procedimento para essa placa. Eu coloquei um pouco de fluxo no conector para evitar que ele derreta, né? Porque esse fluxo ele vai ajudar a dissipar o calor. A vazão da estação de ar eu reduzo para quê? Para não empurrar o componente novo ali, né? Que a gente vai colocar. Porque ele é muito leve. Aí o que eu faço? Primeiro eu pré-aqueço a placa, né? Eu vou
Pronto, ó, entrou em fusão mais ou menos aqui, ela que estava em cima, essa daqui também, pronto. Agora eu reduzo a vazão e coloco o componente novo. Vamos limpar esse ponto, né, que é esse pingo de solda que eu fiz na carcaça, na blindagem, e utilizar uma malha de soldadora para tirar esse pingo de solda. Já está com fluxo aqui, a malha de soldadora. E é isso, aqui é o suficiente. Como a gente viu, a gente tem que limpar a placa, certo? Não pode, né, deixar a placa assim. Ainda mais que eu coloquei fluxo aqui nesse conector, né, um conector FPC. Então, como a gente limpa ela? Como foi orientado? Um pouco de álcool isopropílico. E tira, vamos dizer assim, a maior parte do excesso com a escova, juntamente com a álcool isopropílico. Certo? Então, a maior parte do excesso, então, ela foi removida dessa forma. Aí, para deixar a placa bem limpinha, coloco o pano de microfibra, álcool isopropílico no pano. E coloco a escova por cima. Aí esse pano ele vai entrar em atrito com a placa e vai remover todo o excesso de fluxo que tiver nessa região aí. Pronto, é isso. Aí a região que a gente trabalhou ficou limpinha, certo? Porque não tem necessidade nenhuma de deixar a placa repleta de fluxo. Então o componente foi colocado. Agora a gente tem que startar o aparelho. O celular ele pode ter um outro defeito, mas isso é improvável, sequência de defeitos, certo? A sequência de falhas, elas ocorrem quando um aparelho ele é derrubado, né, empenado, molhado. Agora, se ele simplesmente parou, né, em decorrência de um curto, né, ou uma fuga, que a gente viu aqui, ele tem uma sequência de falhas pouco provável. Encaixei o conector de carga dele. A gente tentar carregar qualquer coisa se ele não startar. Então a gente pressiona aí na placa para encostar no botão. Então é isso, eu troquei aquele conector de carga, porque ele mandou dois, e agora quando a gente coloca para carregar, ele já indica que está carregando, certo? Está com 2% de bateria, mas como ele está com o carregador aqui, vamos tentar ligar assim mesmo. Certo? Então é isso, o aparelho ligou. A gente viu as alterações de consumo. E o que a gente tem para dizer aqui, né, a respeito de todo o procedimento? Primeiro, um celular ele não pode consumir nada antes de pressionar power, certo? Existe até um consumo, mas assim, é um consumo bem pequeno mesmo. Mas antes de você pressionar power, ele não tem que consumir aqui, né? Na definição da fonte que a gente utiliza de bancada no geralzão aí, ela não vai mostrar consumo nenhum. Se tiver consumo, existe algum problema. Certo? Não necessariamente aquele componente que está aquecendo é o defeituoso, né? Tem que ter uma análise, tem que ter um entendimento ali de como funcionam as coisas para você fazer a interpretação. No caso, eu já tenho um entendimento, né? Então, injetei a tensão
e a gente viu quem aquecia. No caso, era um capacitor que está em curto. Capacitor, vamos colocar ele aqui debaixo do microscópio. Então, esse era o capacitor problemático. Inclusive, a gente conseguiu verificar que era ele através com álcool isopropílico, né? Porque a câmera termográfica, ela indicava a região, mas não indicava qual era o componente, porque a resolução pelo menos da que eu utilizo, não é tão alta. Então, se a gente der um zoom aqui nesse capacitor, provavelmente essa daqui era a parte de baixo, né? A parte que a gente não visualizava. E a gente pode perceber que tem um trinco nesse capacitor. E esse não é o aspecto dele, certo? A região que a gente estava enxergando do capacitor era essa daqui. E por baixo dele havia um trinco, certo? Esses componentes, né? Um capacitor jamais pode trincar, porque senão você vai ter um curto aí, né? Vai perder as propriedades dele e tudo mais. Mas assim, a chance de você ter um curto, uma fuga com um capacitor trincado, ela é muito alta. O que mais tem para ser dito? A respeito da limpeza da placa. A gente realizou todos os procedimentos, sempre utilizando fluxo quando ia trabalhar com a solda, e depois limpou a placa certinho. A gente fez a constatação também de que não havia mais consumo na placa depois que foi removido o curto. Então a gente conectou o aparelho na fonte e não havia mais consumo. Inicialmente eu tentei ligar ele na fonte, né? Vocês observaram lá que, por exemplo, ficou muito tempo na logo. Por quê? Às vezes tem aparelho que não liga na fonte, tá? A fonte ela vai te ajudar, por exemplo, a saber se ele tem um curto inicial, se ele tem uma fuga, certo? Nem sempre os aparelhos de agora, né, vão ligar na fonte. O componente que foi recolocado, a gente não pode, né? Outra coisa, a gente não pode tirar um componente e deixar sem, né? No projeto está instruído lá, no projeto diz que você tem que ter o componente, né? Se não fosse necessário esse componente, não estaria no projeto, porque isso é custo. Então a gente removeu o componente em curto, né? Eu já sei as características dele, procurei um que tivesse as mesmas características de uma placa doadora e a gente fez a substituição. Então é isso, pessoal. Ele está com 1% ainda. Eu estou utilizando uma power bank para carregar ele. Mas o que eu queria apresentar, né, a nível de curso básico era exatamente isso.